quanto será que custa de verdade um político aqui no Brasil? Hoje a gente vai bem além do salário para mergulhar nos números, nos privilégios e até nas raízes históricas que mostram o custo real da nossa política. E olha, o resultado pode ser bem surpreendente. Para entender essa história toda, a gente vai começar pelo custo direto. Depois, vamos decifrar os privilégios, comparar o Brasil com outros países, entender uma herança histórica chamada patrimonialismo e, no fim, ver como o sistema político acaba beneficiando a si mesmo. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta parece simples, afinal, quanto custa um político? Mas a resposta, como a gente vai ver, é na verdade uma história de dois números que são muito, mas muito diferentes. A pergunta central é essa: quanto custa um deputado federal por ano? Só que não existe uma resposta única. Dependendo de como a conta é feita, o resultado muda, e muda drasticamente. Vamos dar uma olhada nos dois lados. Ok, o primeiro cálculo. Se a gente somar salários, auxílios e as verbas de gabinete, chegamos a este valor: R$ 2.100.000 por ano. Um número que por si só já é bem impressionante, mas espera só ver o próximo. Agora, se prepara. Um outro cálculo, esse feito por um estudo universitário, chega a um número mais de 10 vezes maior, quase R$ 24 milhões. Como é que pode existir uma diferença tão absurda assim? Bom, a resposta para essa diferença toda está no que cada cálculo considera. O valor menor, de 2,1 milhões, ele olha só os gastos diretos do parlamentar. Já esse número gigante de quase 24 milhões faz uma coisa bem diferente. Ele pega o custo total da Câmara e do Senado, isso inclui todos os funcionários, a manutenção, todas as despesas, e divide pelo número de políticos. Ou seja, é o custo da máquina inteira por parlamentar. Para a gente conseguir entender melhor, vamos focar naquele primeiro número e destrinchar esses 2,1 milhões de reais. De onde, exatamente, vem todo esse dinheiro? Olhando essa tabela, uma coisa salta aos olhos. O salário, que muita gente acha que é o principal custo, na verdade é só uma parte pequena. O gasto mais pesado, mais disparado, é a verba de gabinete, mais de R$ 1.200.000 por ano, só para pagar os até 25 assessores que cada deputado pode ter. Outra peça-chave nessa conta é o famoso cotão. Basicamente, é uma verba de reembolso para as despesas do mandato. E quando a gente fala despesas, o leque de possibilidades é enorme. E a lista do que o cotão pode cobrir é imensa, viu? Vai desde aluguel de escritório e combustível até fretamento de avião e pagamento de consultorias. Na prática, é uma verba que dá uma flexibilidade de gastos gigantesca. E não para por aí. Além de tudo isso, os benefícios continuam. Tem reembolso integral para despesas médicas e um plano de aposentadoria especial com regras bem mais brandas do que as que valem para o resto da população, que precisa contribuir por muito mais tempo para conseguir se aposentar. Ok, os números são altos, a gente já entendeu, mas será que isso é normal no resto do mundo? E mais importante, o que esses valores todos representam quando a gente compara com a realidade de quem paga a conta, né? O cidadão brasileiro? Pois é. Em números absolutos, o dado é bem forte. Segundo a União Interparlamentar, o Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo todo. Fica atrás só do Congresso dos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. Mas a comparação que realmente choca é esta. Quando a gente divide o custo total pelo número de políticos e compara com a renda média da população, o Brasil se torna o número 1 do mundo. O custo de um único parlamentar é o mesmo que 528 brasileiros ganhando um salário médio. Vou repetir, 528 vezes mais. Mas a pergunta que fica é: como a gente chegou nesse ponto? A resposta não está só nos números, mas na nossa história. E para isso, a gente precisa entender um conceito que é chave: o patrimonialismo. Explicando de um jeito simples, patrimonialismo é quando a fronteira entre o que é público e o que é privado meio que desaparece. O Estado deixa de ser visto como uma coisa de todo mundo e passa a ser tratado como se fosse uma propriedade pessoal do governante. Isso cria um verdadeiro choque de culturas. De um lado, o ideal de um governo moderno que serve ao público, com regras claras que valem para todo mundo. Do outro, essa herança patrimonialista, onde o que conta é a lealdade pessoal, a troca de favores, o uso do cargo para benefício próprio. É essa herança que ajuda a explicar muita coisa da nossa cultura política. E a consequência direta dessa mentalidade é bem profunda. O cargo público passa a ser visto menos como um dever de servir a todos e mais como uma chance de ganhar poder, status e, claro, privilégios pessoais.
E essa cultura de privilégios toda nos leva a uma conclusão final e bem crucial sobre como o nosso sistema político realmente funciona e se sustenta. Tem essa citação do Barry Ames, um cientista político especialista em Brasil, que resume tudo de um jeito perfeito. Ele diz que a tragédia do sistema político brasileiro não é que ele beneficia as elites, mas sim que ele beneficia a si próprio. O que ele quer dizer com isso? É que todos esses salários altos, as verbas, as equipes enormes de assessores, não são só benefícios soltos. Eles criam um sistema que se autoalimenta, onde o grande objetivo se torna manter a própria estrutura funcionando e, com isso, garantir a permanência no poder. No fim das contas, essa análise dos números e da história nos deixa com essa pergunta que é quase inevitável. Quando a estrutura política transforma um cargo público em um privilégio, e não em uma missão, o que é que sobra da ideia de serviço público?